Olá, seja muito bem-vindo a esse curso Guia Prático de Cuidados Essenciais com Equipamento de Ultrassom. Eu sou a Karina Kroll, eu sou biomédica, trabalhei muitos anos como application em aparelhos de ultrassom, ajudando médicos a utilizarem esses equipamentos com o máximo de aproveitamento. Atualmente, eu tenho outros cursos online, onde eu ensino a ajustar imagens e explorar todas as funções desses aparelhos. Neste guia, você vai aprender a cuidar, a manusear esses equipamentos, além de adquirir conhecimentos importantes sobre a manutenção e também sobre normas essenciais. Para enriquecer ainda mais esse conteúdo, eu convidei a doutora Lídia de Oliveira, médica ultrassonografista, com vasta experiência em ultrassom diagnóstico. Além de realizar exames, ela tem uma visão administrativa do serviço e vai compartilhar conosco os cuidados que o médico deve ter com os aparelhos durante os exames, além de abordar as normas de segurança e exigências da vigilância sanitária. Sabemos que o setor da ultrassonografia ele é complexo e cuidar dos equipamentos não é só uma questão de garantir a boa qualidade dos exames, mas um aparelho bem cuidado e bem armazenado, com suas manutenções em dia, tem uma vida útil muito maior. E isso vai impactar diretamente na questão financeira das clínicas, dos hospitais, do serviço ali em questão. Ao longo deste guia, nós vamos abordar desde cuidados básicos, como limpeza e manutenção, manutenção preventiva, normas de segurança, soluções rápidas para problemas comuns. É um conteúdo direto ao ponto, prático, bem objetivo, para você aplicar imediatamente no seu trabalho. Então, prepare-se para aprender a cuidar com excelência do seu aparelho de ultrassonografia. A gente se encontra na próxima aula.
Então, nessa aula, eu vou te explicar a importância de você saber reabrir o exame, tá? Tanto na sua prática como ultrassonografista, quanto se você for auxiliar do exame ultrassonográfico. Então, é importante você saber que vai existir uma área no aparelho, tá? Na qual vão estar listados todos os exames que foram realizados, tá? Nessa área, você vai poder fazer buscas, você vai poder procurar os exames anteriores, reabrir os exames anteriores, certo? Às vezes vai ser num botão chamado arquivo, né? Archive em inglês. Enfim, existem lugares nesses equipamentos que você consegue ver dessa forma os exames, tá? 99% dos aparelhos que eu já tive contato, eles funcionam dessa forma. Você tem um local para você entrar e abrir esse exame, certo? Então, agora aqui na sequência, eu vou te dar o exemplo desse aparelho, que é um aparelho da marca Samsung, para você poder entender como que funciona a abertura e a revisão de um exame já realizado. Então, para você abrir um bloco antigo, tá, de um exame que você fez, o que você vai fazer? Você vai digitar o nome da sua paciente, tá? Vai clicar em Research e aí você vai ter aqui todos os exames dos pacientes que tem esse nome. Aí você aqui, colocando o mouse por cima, você tem um preview, né, do que já foi feito, para você poder identificar. Então aqui, como a gente quer encontrar um bloco de 3D, de 4D que já foi feito para reabrir, né, para trabalhar depois, né, que isso se chama de pós-processamento de imagem. Você vai mexer depois do bloco feito. Então você clica aqui 2 vezes. Aí você clica aqui Review, né? Eu tô vendo aqui embaixo que tem as imagens de 3D, Review. E aqui pronto, ele já me abriu o exame. Então esse foi um exemplo, né, de como reabrir um bloco. Nesse caso foi um bloco de 3D, mas isso serve também para uma imagem em 2D, certo? Serve também para um exame com imagens normais, né, sem ser um 3D, enfim. Então, você tem como sempre ir lá e reabrir o exame. É por isso que eu falo que é importante você cadastrar o paciente para você poder reabrir esse exame posteriormente, certo? Então, fundamental isso, que você sempre cadastre o paciente e se você precisar reabrir o paciente. Então, isso é outra função que é importantíssima você dominar, você conhecer, né? Para quê? Caso você tenha alguma questão de precisar reimprimir as imagens de um paciente, precisar revisar esse paciente, você consiga reabrir. Então, você só consegue reabrir se você cadastrou esse paciente, certo? Então, esse passo eu considero importante. E se você não sabe ele no seu aparelho, você precisa entrar em contato com o application, pedir um suporte do fabricante para você poder conhecer esse passo que é fundamental. Olá, seja bem-vindo a essa aula que vou falar sobre as exigências da Anvisa para o setor de ultrassonografia, mais especificamente para o aparelho de ultrassom. Existe uma legislação vigente específica para salas de exames de ultrassonografia. Essas exigências incluem não só coisas da própria sala e do serviço, como também coisas relacionadas ao equipamento de ultrassom diretamente. Vou citar aqui as principais, sendo que existem muitas normatizações, inclusive em relação a todo o serviço da área de saúde, que não vem ao caso de serem citadas aqui. Vou focar principalmente nos cuidados com o equipamento e algumas coisinhas sobre o setor. Antes de falar especificamente do equipamento, quero ressaltar algumas exigências da Anvisa em relação ao serviço de ultrassonografia. Primeiro, a sala de ultrassonografia deve ter uma metragem mínima de 6 metros quadrados, porque há a necessidade de que caiba uma maca, o equipamento de ultrassom, cadeira e que haja espaço suficiente para locomoção do equipamento ao longo do tamanho da maca e também que haja espaço suficiente para locomoção das pessoas
inclusive a entrada de cadeiras de rodas para, no caso de pacientes com necessidades especiais. Então, essa metragem ela é a mínima, menos do que isso, a Anvisa pode reprovar o serviço. Então, sabendo disso, vai construir um serviço, vai montar uma sala de ultrassom, 6 metros quadrados no mínimo, se for maior não tem problema. A climatização, como eu falei na aula anterior dos cuidados do médico na hora do exame, ela deve ser climatizada entre 17 e 23 graus, sendo que uma temperatura entre 20 e 22 graus é o adequado, não deve colocar a sala acima de 24 graus e também não deve ficar abaixo de 17, por conta de muito frio ou, no caso, o calor excessivo que prejudica aí o equipamento. A sala de ultrassom tem que ter uma pia com torneiras que não precisa colocar a mão, que são aquelas automáticas, dispenser de sabonete, álcool, papel toalha. Isso tudo tem que ter dentro da sala. E tem que ter um banheiro e um vestiário para o paciente dentro da sala. No caso de não ter disponibilidade de existir um banheiro dentro da sala de exame, tem que ter um banheiro fora que seja de uso exclusivo para essa sala. Isso é uma exigência da Anvisa. A sala de ultrassom ela tem que ter banheiro para os pacientes poderem usar no caso dos exames de bexiga cheia e tudo, e também um local adequado para o paciente trocar de roupa, caso ele precise colocar um jaleco ou roupa. Outra exigência da Anvisa é em relação à iluminação. A sala de exame tem que ter uma iluminação reduzida para adequada visualização das imagens do equipamento. Então, não pode ter uma lâmpada muito forte, também não pode ser completamente escura. Se tiver escuro demais, ou seja, se o médico não consegue ver nem a face do paciente, essa sala está muito escura. Então, não está adequado. E também, se tiver claro demais, o profissional não vai conseguir ver direito, né? Atrapalha muito a tela, a visão da tela do equipamento. Isso também não é bom. Então, o ideal é que a iluminação seja parcial e mais adequado ainda se ele puder ter um dimmer, né, que é um botãozinho que controla a intensidade de luz, evitando também um foco de luz muito em cima do equipamento, também é importante. Essa iluminação adequada da sala também é exigência da Anvisa. Agora sim, as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária relacionadas especificamente ao equipamento. Primeiro, a calibração dos transdutores. Isso antigamente não existia, de 5 anos para cá passou a ser exigido uma calibração dos transdutores. O que é isso? O profissional que é proprietário do equipamento de ultrassom precisa contratar, chamar um físico de formação para efetuar os testes dos transdutores. Para que serve isso? Isso serve para garantir que aqueles transdutores possuem uma calibração adequada de formação das imagens para evitar o prejuízo no diagnóstico do paciente e garantir assim a qualidade das imagens. Antigamente não existia esse teste. Os aparelhos de ultrassom, eles não descalibram os transdutores com tanta frequência. O mais comum é haver a quebra dos cristais, que normalmente é uma coisa que é detectada na imagem, mas leves alterações dos cristais podem não ser percebidas durante a realização do exame e elas existem. Para isso, existem os testes físicos realizados por físicos para atestar a qualidade dos transdutores do equipamento. Isso é exigência da Anvisa e isso gera notificação caso não tenha documentação dessa avaliação, que é anual. E é paga pelo proprietário e caso haja uma vistoria e o profissional não tiver realizado essa calibração, o serviço vai entrar em exigência e aí ele terá 30 dias para poder realizar esse teste para apresentar a documentação para a Anvisa. A outra exigência da Anvisa é a manutenção preventiva. Essa manutenção preventiva, normalmente é anual. A Anvisa exige isso na documentação do equipamento exatamente pelo mesmo motivo do teste físico, garantir que o equipamento esteja em perfeitas condições para atender o paciente e gerar uma imagem de qualidade. O prazo específico dessa manutenção preventiva geralmente é anual e os próprios fabricantes fornecem essas orientações em relação à manutenção preventiva do equipamento.
É muito importante essa manutenção preventiva, porque essa prevenção evita gastos futuros. É barato? Não. Tem que pagar? Tem. Existem pacotes já inclusos na compra do equipamento que entra aí a manutenção preventiva. Pode ficar mais barato ou pagar individualmente. Cada avaliação também pode ser uma opção, mas geralmente sai mais caro. A limpeza dos transdutores e de todo o equipamento, que tem que ser com produtos liberados pela Anvisa, próprios para isso, ou então produtos que são orientados pelos fabricantes. Nunca álcool, sabão comum, detergentes, nada disso pode. Tem que ser o produto indicado pela própria Anvisa ou pelo fabricante, que geralmente o fabricante indica um produto que é liberado pela Anvisa para esse fim. A outra questão é a idade dos equipamentos. A Anvisa exige que os equipamentos sejam compatíveis com o que existe no mercado. Então, não é que o equipamento de 10 anos, de 6 anos, 5 anos, ele não possa ser utilizado. Mas um equipamento de 20 anos atrás, por exemplo, em relação ao equipamento de hoje em dia, ele tem déficit em relação a esse equipamento atual. Ele não compete com esse equipamento por conta do avanço da tecnologia. Então, equipamentos muito antigos ou equipamentos muito mal conservados podem ser proibidos de serem utilizados caso haja uma vistoria e se verifique que o equipamento não tem capacidade de atender a demanda de acordo com os equipamentos mais atuais, mais modernos que existem no mercado. Então, o proprietário do ultrassom ele tem que ficar atento a essa questão. Se o equipamento dele começar a ficar muito antiquado, muito obsoleto, tem que avaliar a necessidade da troca do equipamento para um equipamento mais moderno. Não precisa ser o mais top de linha, mas tem que ser um equipamento com tecnologia mais atualizada. Outra exigência da Anvisa é a documentação do equipamento. Nota fiscal é fundamental e também todas as documentações relacionadas à manutenção preventiva e tudo que foi feito no equipamento. Isso precisa estar tudo numa pastinha, inclusive a nota fiscal e se houve troca de transdutor, o que aconteceu, o que foi comprado, porque a gente sabe que existe muito roubo, existe muita coisa relacionada a esse tipo de equipamento. Então, o equipamento sem nota fiscal, se bater a vigilância da Anvisa, é fundamental que se consiga comprovar efetivamente a origem daquele equipamento. A equipe que trabalha com equipamento, auxiliares de sala, equipe de manutenção e o próprio profissional, eles precisam ser capacitados adequadamente em questão de como funciona esse equipamento e também questões de biossegurança. Isso também é exigência. Outras exigências são local específico dentro da sala para descarte de resíduos infectantes, tem que ter lixeiras separadas para lixo comum e lixo infectante. Precisa ter descarte para material pérfuro cortante, caso se realizem biópsias nessas salas de exame. Presença de materiais de proteção individual, como luvas, máscaras, gorros, aventais, lençóis descartáveis, são também exigidos. Presença de escada de Doppler, caso nessa sala se realize exames vasculares. E, por fim, uma metragem na porta suficiente para a passagem de macas e cadeiras de rodas. Conclusão, vou ler aqui para vocês. Seguir as normas da Anvisa garante que o serviço como um todo funcione adequadamente e garante a qualidade dos exames e do atendimento ao cliente. E também garante a conservação do equipamento, além de evitar multas e gastos desnecessários, além de poupar muita dor de cabeça no caso de uma vistoria. Sempre acontece quando não se está esperando. Cuidado com isso para evitar gastos desnecessários. Então é isso. A visita dos fiscais da Agência da Vigilância Sanitária nunca acontece quando se está esperando. Eles não avisam. Então, manter todos esses cuidados, essa documentação, tudo certinho, garante, evita gastos desnecessários e muita dor de cabeça. Vale a pena manter isso tudo certinho. Para quando o fiscal chegar, tá tudo ali certinho, dentro de uma pastinha, tá tudo de acordo. E aí o fiscal simplesmente não vai ter o que reprovar nesse serviço. Então é isso. Essa aula é uma aula curtinha, mas uma aula muito importante. Eu vou deixar aqui um link sobre essas normas da Anvisa para quem quiser acessar e ter mais informações a respeito desse assunto. É só linkar lá para poder
ver todas as determinações da Anvisa relacionadas ao serviço de ultrassonografia. Muito obrigada. Tchau, tchau.